E aí, gente querida, tudo bem? Aqui é Matheus e você está em mais um episódio do Corandale Cast. Estamos entrando na nossa segunda temporada, digamos assim. Você pode ver que tá tudo um pouco diferente. Um pouquinho, né? Tá um pouquinho melhor. Um pouquinho parecido com o Flow. E hoje, com lições aprendidas, o que você vai ter hoje no nosso episódio? A gente vai conversar então com o meu amigo Estevão Ferreira, que ele é luthier, trabalha com jovens e adolescentes na igreja do Mover e, além de tudo, é estudante de teologia. Ai. Então você vai poder ter uma conversa, assuntos muito interessantes aí pra gente conversar. Nos primeiros 60 segundos você acabou de descobrir tudo que vai ter nesse podcast. Fica com a gente. Bom, oficialmente eu só paguei a mensalidade, né? Não começou o semestre, então... Ô meu, é porque tu sabe uma parada? Não tem esse peso. A gente fez a primeira temporada, né? Uhum. Então, antes de te apresentar, né? Mas a gente fez a primeira temporada e, cara, você que viu a primeira temporada, todos os episódios, muito obrigado. Você que não viu... Shame on you. Agradeceu a Rafa e a tua mãe, né? Obrigado, vó. Obrigado, mãe. Obrigado, Rafa, por ter assistido aí. E Jaqueline, minha sogra, espero também ter assistido, tá bom? Não, mas, gente, a parada que a gente fez, né, cara? E, tá aqui nossa equipe técnica nos acompanhando desde sempre, né? E era uma parada experimental, né? Hoje a gente já tem aqui mais... Profissionalismo. Tem uma TV aqui, cara. Tem uma TV. Tem uma TV aqui com o logo do Corandale Cast. Meu, então o negócio tá melhorando. Fique com a gente. Vou apresentar antes aqui o nosso convidado de hoje, Estevão Ferreira. De onde vem e do que se alimenta? Cara, eu sou natural de Porto Alegre. Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Canoas, minha terra. De coração. Município de valor. Exatamente, coração aqui dentro de serra. Mas... E no Canoense. E no Canoense, quem não sabe. Eu morei algum tempo com a minha família em Taquara, interior do Rio Grande do Sul. Ainda considerado região metropolitana, mas é bem interiorzão, né? Meus pais foram missionários há muito tempo. Olha aí. E depois a gente se mudou para Canoas. Eu tinha por volta de uns 4 anos. E desde então eu tô aqui. Me alimento primordialmente de café e café. E é alérgico a ibuprofeno. E alérgico a ibuprofeno. Por favor, não dá ibuprofeno pro Estevão. Exatamente. Igual já aconteceu algumas vezes quando a gente saiu. Principalmente quando a gente sai junto, eu dou algum PT. Tô com dor de cabeça, manda ibuprofeno, o cara começa a inchar, cara, meu. Meu, muito engraçado. Parece, tem um filme do Schwarzenegger, antigão, que eles estão em Marte, assim. Sim, o Vingador do Futuro. O Vingador do Futuro. Daí eles saem e começam a explodir, assim. Tipo eu, quando eu tomo ibuprofeno, tá ligado? Que horror, cara. Fica a indicação aí, Vingador do Futuro, Schwarzenegger. É assim que eu fico depois de tomar ibuprofeno. Para maiores de... 25 anos. Não. Adolescentes não vão olhar Vingador do Futuro. Acho que não é um filme pra adolescente, né? Sinceramente, não lembro. Tem dois, cara. Tem dois. Vingador do Futuro, com Schwarzenegger, antigão. E tem um novo agora, que eu não sei o nome do cara. De tão ruim que é. Mas os efeitos são melhores, né? Mas, cara, seja muito bem-vindo, então. Muito obrigado. Né? É um prazer ter você aqui com a gente. Estevão é um amigo de longa data, né, Estevão? A gente... muito tempo. Nem sei como a gente... Acho que a gente começou por causa do discipulado? Não, acho que foi antes. Eu participava do Mover Team. Verdade. Eu já auxiliava com a liderança e tu foi auxiliar num retiro que a gente precisava fazer e tu montou uma dinâmica, talvez. Foi aquele que o Fábio tinha voltado? Não, cara, não lembro. Tá. Não lembro. Mas então, gente, hoje o Estevão tá aqui. Vocês ouviram eu dizer, né, que ele é luthier. A gente vai perguntar o que é isso. Se dá pra fazer no sinal e tal. Se ganha dinheiro no semáforo. Se é lícito e tal. E vamos conversando devagarzinho. Então, Estevão, luthier, né? O que é um luthier? Cara, resumidamente, um luthier é alguém que... primeiramente, era um cara, né? Que ele era um fabricante de instrumentos musicais. É o nome de uma pessoa? É o nome de uma pessoa. É um francês, não sei o nome inteiro, não sei o que ele fazia, mas eram instrumentos bem rudimentares. Sim. Instrumentos musicais de corda. Até fiquei curioso. Exatamente. E depois disso foi se desenvolvendo a profissão. E atualmente eu atuo com reparo e conserto, né? Não a construção. As pessoas podem confundir, né? Acharem que é só a construção que é chamada de luthier, mas até mesmo quem conserta também
é chamado assim, ou Guitar Tech, né? Uhum. Depende muito do lugar que tá. Olha aí. Mas esse nomenclatura pro Brasil é utilizado. Eu trabalho na Oficina do Franco. Oficina do Franco. Oficina do Franco. Vamos Rua dar... das Andorinhas 234. Caso você Chama no Zap. Chama no Zap. Chama no Zap. Pode fazer um merchan, cara. Eu gosto do que o podcast... Cara, Quem é que deveria ir lá na luthieria do Franco? tu que é músico de igreja, que... Se tu não é de igreja, não vai. Não, pode ir, tem que Não, ir. brincadeira, tá, cara? Tu que é iniciante, tu que precisa... tá doendo meu dedo quando eu vou tocar, vou começar a tocar o violão ali, a guitarra. Não consigo tocar mais de 5 minutos porque dói muito meu dedo. Não é só culpa tua. Um pouco é. Falta de prática. Mas, principalmente, um violão bem regulado vai te dar mais prazer de tocar e mais facilidade pra isso também, né? Então, tu que quer ter mais tocabilidade ou tem algum problema, defeito no teu instrumento, chama no Zap e a gente resolve isso. Dá pra dizer que é tipo assim, tu vai tunar o teu violão? Fazer um... Também. Tem a palavra também. em inglês, né? Tuning, mas não... O É pá, uma né? tunada, vai dar fazer um up, né? É isso aí? Também. Tu tem algumas peças que tu pode melhorar, tu pode colocar algumas partes em osso, né? Pra vibrar melhor no instrumento. Sim. Claro, quem é vegano, a gente faz de brócolis. Mas tu sabe que isso cara, aconteceu, por 2 segundos, aqui, ó. Quem é vegano, a gente... O que vai vir, né? Não, mas não, os veganos também podem participar Mas animal... Podem upar porque... Não, é feito de osso de canela de boi, pra ser mais específico. Um boi que já foi, né, cara? Já foi. Nenhum boi tá sendo morto mas pra fazer um violão. A gente já teve clientes veganos que pediram pra não utilizar osso. Ah, verdade. Tem gente que não usa jaqueta de couro. A gente utilizou plástico, né? Tem alguns materiais mais duros de plástico, mas o osso é o ideal, né? Ele performa melhor mesmo, assim, tipo... A durabilidade, o acabamento, a estética dele é 100 vezes melhor. Sim. E a gente também tem como dar um acabamento mais fino, com lixas d'água e polimento específico, né? E é um serviço... Porque, tipo assim, tu falou, se você quer melhorar ali a performance do seu instrumento, você que quer, digamos assim, ter uma experiência melhor tocando e tal. É um serviço caro? Depende do que, mais ou menos? Depende do que tu vai fazer. Por exemplo, se eu for fazer um reparo completo, o violão quebrou. É um serviço caro, realmente. Sim. Mas se for, eu preciso... Se tu meio que fez um Jimi Hendrix, sei lá, aquele assim... Exatamente. Mas eu preciso só deixar o meu violão mais tocável. Ou, tá tracejando, que é quando dá um som estranho. Não é um valor caro. Também, se tu comprou um violão de R$300, o reparo vai ser praticamente o valor do violão. Mas depende muito, né? E a gente sempre fala, né? É o mesmo valor para um violão de R$15 mil e o violão de 300. Então, tu quer ter um instrumento tocável, tu vai ter que investir um dinheiro. Porque isso é uma coisa que eu acho que é interessante, né? Eu não toco nada de instrumento musical. Nada. Um dia... Toca pedra no rio. Um dia, ou por causa do Sherlock Holmes, ou por causa da Lisa Simpson, vou aprender saxo ou violino. Vou fazer as aberturas. Que é isso? Cara, eu não consigo... Isso é um saxofone? É? Eu sou o saxofone. Mas cara, eu não entendo nada de música. E eu acho que talvez... Não é que eu não entendo nada de música e tal, né? Mas... Quase nada. Mas é tipo assim... Uma coisa que é interessante pra gente pensar, né? É esse espectro que a gente tá falando, né? Tipo... Vocês trabalham lá na luthieria com instrumentos que não são aqueles... Tipo assim... Fui ali na lojinha do bairro... Comprei aquela viola pra dar pro meu sobrinho que vai quebrar em 2 dias. Não, né? Tem tu falou agora de um instrumento de 15 mil. O quão, digamos assim, isso é comum ou é raro, assim, digamos assim? Cara, é muito variável. Muito variável, mas a gente atende bastante essas histórias, tipo... eu tava lá no bar e... Meu avô foi no bar... E trocou 2 garrafas de cachaça por um violão e me deu. Tem muitas dessas histórias. E aí a pessoa vem, tipo, consertar ali como se fosse seu serviço de, sei lá, trocar o pneu de uma bicicleta na borracharia, acho que meio baratinho, assim.
Cara, muita gente chega de sangue frio achando que vai gastar sangue 50 doce? reais. Sangue doce, desculpa. Achando que vai gastar 50 reais. Pode gastar. Se não tiver nada pra fazer, só trocar uma corda, vai ser menos do que isso até. Mas tem um custo, né? Porque é um serviço totalmente manual, né? Manual, trabalhoso. Às vezes a gente gasta 15 horas no instrumento. 15 horas é muita coisa. Sim. Entre todos os processos, né? Sim. Você que trabalha, né? Imagina, o que é 15 horas do teu trabalho, né? O que dá pra fazer aí, vamos dizer assim? É muito Mexer tempo. no celular, né? Exatamente. Mas, cara, porque isso é muito doido, né? Às vezes eu troco áudio com o Estevão. Isso é... Às vezes. Tipo, e aí ele tá lá assim, ó. O barulho do áudio, não sei se tá pegando o microfone. Tá pegando? Que é um barulho de lixar aquelas madeiras lá. É um trabalho manual, Totalmente. né? E, cara, massa, assim, essa possibilidade, porque, pra mim, eu não... Como é que eu posso dizer assim? Eu não imaginava que o mecânico de violão, entendeu? É um serviço tão complexo, assim, né? Mas, pô, imagina, tu falou, instrumentos de 15 mil, por exemplo, né? Os músicos profissionais é um serviço que é bem requisitado por músicos, digamos assim, que estão levando a sério o seu... Eu vou te dizer que o 95% do nosso público são robistas. Mínimo... O que é um robista, pra talvez alguém que não tá entendendo? Robista é o cara que tem um violãozinho em casa, tirado, toca no domingo, toca às vezes na igreja ou em algum lugar, mas não é a sua profissão, né? Sua profissão de fato. Até porque, geralmente, o músico, de fato, é meio quebrado, né? A profissão não paga muito bem. Sim. É a realidade do Brasil, né? Sim. Não, cara, e até meu pai uma vez, né? Pai, um beijo. Tudo bem? Meu pai já levou lá 2 instrumentos, né? Meu pai é um cara comum, assim, tipo, não é um profissional da música, Sim. né? Mas eu acho que é interessante que, tipo assim, tu falou de robista, né? É uma área que quando o cara gosta, né? O cara ama, assim, não é tipo, eu gosto um pouquinho, o cara não quer saber a corda, quer saber... Não são todos, mas boa parte do público é muito entusiasta, né? Então, não tem um instrumento, tem 3, 4... E vai levando aos pouquinhos, né? Tu falou, eu dei uma olhada ali, luthier, a palavra vem de alaúde, em francês. Ó, que doido. Olha aí, cara, um bagulho. E assim, nunca tinha ouvido, antes de conhecer você e o Franco e tal, saber que existe um luthier, entendeu? Que as pessoas, sei lá, compram um violão, estragou, vou ter que comprar outro, né? Então, tipo assim, como é que tu começou nisso? Com quantos anos? Qual foi a tua aproximação, assim, desse mundo de... Cara, por volta ali dos 9 anos eu tava... Sério? Não, mentira. Eu ia dizer, trabalho infantil. Como é que é? Não, Ministério do Trabalho, por favor, sai agora da transmissão. Cara, eu tinha ali por volta de uns 14 anos, eu tava procurando um emprego, né? Sim. A minha mãe nunca deixava. Eu queria trabalhar, queria ter meu dinheiro, uma liberdade a mais, né? Sim. De o cara poder escolher o que vai comprar, o que vai pagar, o que não vai pagar. E eu tô procurando trabalho, minha mãe nunca deixava. Eu convenci ela a com 15 anos eu começar a trabalhar, né? Com 15 eu quero trabalhar. E ela, tá bom. Mas tem que ser alguma coisa perto. Tudo bem. Daí eu ficava pensando, né? O que eu posso fazer? Porque essa idade, geralmente, o cara não consegue muita coisa, né? Ainda mais sem experiência. Sim. E eu falando com o Isaac... Não dá pra ser motorista de caminhão com 15 anos, né? Não dá. Depende, no interior dá, né? É sério, cara, mas é sério. Tipo, não com 12 anos não conseguia nem pisar no pedal e já dirigia caminhão lotado lá. Não. Ela morava em Taquara. Sim. Mas, cara, isso eu acredito, porque uma vez eu fazia uma trilha assim... Aí vi um bando de gente de moto, né? Cara, se o mais velho tinha 15 anos, era pouco lá no interior, assim. Não, é isso aí. E conversando com o pastor Isaac, que já teve na primeira temporada aí. Boa, Estevão! Se você não assistiu ainda os episódios da primeira temporada, você pode encontrar eles no canal Jovens Mover do YouTube ou no Spotify. Dá uma olhada lá. Exatamente, dá até pra acelerar no Spotify. É uma ferramenta que eu uso bastante. Não pro podcast do Corandeu, nunca fiz isso. Tu vê, cara, sempre é isso, né, cara? Posso abrir um parêntese, né? Pode. Porque é uma conversa... Não é uma entrevista de emprego, né, cara? Não.
Mas é uma conversa fluida. De cafeteria, uma conversa de cafeteria. Uma conversa de cafeteria. Pra não falar que é uma conversa de bar. Não é de bar, né, cara? É de cafeteria, que ambos gostamos de café, né, cara? Mas, cara, essa parada do acelerar, eu tenho uma teoria, cara. Se a atenção hoje das pessoas já é esse tamanho aqui, com essa coisa de acelerar os áudios agora do WhatsApp vai virar negativa, cara, porque... Cara, mas sabe que eu tava vendo um cara que eu admiro muito? Marca aí no Instagram, faz o corte e marca o Felipe Breder. Falando, ele é um pastor da Primeira Igreja Batista de... já entendi. Primeira Igreja Batista de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Ele tava falando no Twitter dele que ele se compromete a não acelerar os áudios das pessoas pelo valor que ele dá para aquilo que as pessoas estão falando. Pelo valor que ele dá para as pessoas que acham que ele deve ouvir o que elas estão falando. Isso é muito interessante. É muito massa. Tu pretende botar isso em prática com meus áudios? Difícil, né? Não sou valorizado, tá bom. Te valorizo, mas... Depois, as câmeras não mostrarão, mas eu vou chorar lá depois. Mas, ó, cara, voltando ali. Então, tu tava com 15 anos, que é uma boa rota pra gente ir, que é um assunto mega interessante, né? Mas aí a gente ia... E eu ia ser acusado de ter desviado totalmente o assunto da conversa, atrapalhado o convidado e tal. Mas foi eu que atrapalhei, desculpa. Não, que isso. Voltando ali, então, 15 anos, querendo trabalhar, bateu na porta da Sogal, bateu na porta do posto de gasolina. Ninguém me aceitou. Ninguém te aceitou. Não, eu tinha 1,15 m e uns 150 quilos, daí ninguém ia querer mesmo, né? Tu nunca foi tão assim. Não, mas é que como eu era muito baixinho, então eu tinha a impressão que eu era bem mais gordinho. Não, beleza. E... bem mais baixinho não, né? Um pouquinho mais baixinho que eu sou agora. Tu que tá tocando nesse assunto, né, cara? Não, inclusive eu tô de pé aqui, então ninguém tá vendo. E daí eu falei com o pastor Isaac, né? E, cara, eu preciso trabalhar, eu quero trabalhar. E o Franco, na mesma via, ele precisava de alguém pra auxiliar ele. E daí, primeira chamada ali, o Isaac, cara, tem uma coisa, só que, é meio, como é que eu posso dizer? Não sei se é certo, né? Tu tem que dar um gás lá. Daí conversei com o Franco, uma semana, vem testar. E a gente se deu bem, eu baixei a cabeça e trabalhei, né? Sim. Esse que é o segredo. E a gente tô lá até hoje. E aprendeu no job, no assim. No ofício. Que massa, cara. Que nem ele fala, né? Eu paguei pra te ensinar, né? Paguei por um dia, né? Mas valeu a pena, né, cara? Sim. Pôde se dedicando, o cara aprender muito. E hoje em dia eu posso dizer que eu tenho uma profissão, né? Sim, cara. Sim. Graças ao Franco. Agradeço muito. Agradece? Pode agradecer. Muito obrigado, Franco, por todas as oportunidades. Até hoje tem dado. E aquele cachorro do Franco também, que tu me mandou Agora foto. Agorete, eu sempre brinco com Agorete. Parece um salsichão com perna, né? Mas é um amado. Muito amado. Não, mas cara, é muito triste, porque essa coisa do aprendizado via, digamos assim, como é que eu posso te dizer? Não é nem mentoria é uma palavra muito moderna, mas é tipo assim, é quase um aprendiz, uma coisa meio medieval, aprendiz assim. Feiticeiro, total. Aprendiz, gospel, né? E aí, cara, que é uma parada muito triste. Aprendiz da Bachura. Pode manter, editor, pode manter, não precisa tirar. E aí, tipo, que essa parada, cara, do conhecimento passar diretamente de... não tem escola, né, cara? Não sei, existem escolas de formação de luthier hoje no Brasil? Existem. Luthieria Borges é uma em Paraná, se não me engano, que faz. Tem cursos online também, o Lucas Campoy, que é um grande fazedor de violão, um grande luthier. Ele tem um curso online que ele abriu há pouco tempo, então tem várias escolas. O Brasil é um campo muito bom com esse trabalho. Poxa! É renomado mundo afora aí. Mas tem muitas opções de estudar. Mas, tô falando, é interessante, é uma profissão que passa geralmente de pai para filho. Bah, que doido. Tem histórias de 7 gerações com a mesma profissão. É uma profissão lucrativa, né? Rentável. Tá rico, né? Não, com certeza, cara. Eu vou sair daqui de Bugatti, né? Mas rentável na medida do possível.
na medida dos clientes, né? Exatamente, trabalha com demanda. Uhum. Se tu faz um bom serviço pra tua comunidade, tu consegue o reconhecimento, né? E uma profissão simples, a pessoa... Não é simples, né? Tem muitos detalhes, mas a pessoa consegue pegar, não precisa de uma formação de faculdade, então não tem esse lastro com o academicismo, né? Aham. Olha que palavra bonita, academicismo. Anote no seu caderninho, academicismo, entendeu? E tenta aplicar essa palavra durante a semana aí, tá aí o desafio pra você, Estevão. Mas isso é muito estranho, cara, porque acho que hoje em dia a gente vive muito o paradigma das universidades, assim, né? E, por exemplo, essa coisa de, tipo assim... Você tem 17 anos, você já sabe o que você quer fazer na sua faculdade, e esse peso, né, cara, às vezes faz a pessoa dizer assim, tá, então eu faço qualquer coisa, o que eu faço então na faculdade, né? E muitas vezes isso vai levar a pessoa a escolher uma coisa que ela não tem zero identificação, e às vezes um período, igual tu falou, de sentar lá com um cara que manja, por exemplo, observar o Franco trabalhando, ver ele lidando com os clientes, aprender o ofício, vai te economizar um tempo na faculdade que seria jogado fora, né? Hoje em dia a gente tem muito essa pressão, né? Eu me formei não há muito tempo, né? Me formei em 2019. No ensino médio? Ensino médio. E desde sempre, desde o ensino fundamental, tu é bombardeado com... Meu Deus, o que tu vai fazer? Tu não sabe o que tu vai fazer. As pessoas colocam muito essa pressão, né? Principalmente sobre o jovem, adolescente, que ele tem que saber qual é o rumo da vida dele, né? E uma coisa que acho que o Isaac sempre falou é que a vida não acaba quando chega nos 30. A vida não para de acontecer. Então, com 30, 40 anos, tu ainda tem a opção de fazer alguma formação, de especializar. E eu deixei um tempo, né? Pra não começar nada, pra poder simplesmente esvaziar a cabeça e trabalhar, mas sem o estudo, né? E trabalhar as ganha, né? Também. Trabalhar as ganha. Pra quem não sabe, o Estevão é um trabalhador assim, trabalhador roots mesmo, tipo... 15 horas de trabalho, 16 horas de trabalho. Já aconteceu, né? Antes do casamento. Depois que a gente casa. Mas, cara, uma dica, eu acho que eu humildemente quero dar pra você que tá nos escutando e talvez tá passando por essa pressão de escolher um curso superior, os pais perguntam, às vezes os pais perguntam, mas não sabem ajudar muito, né, na tomada de decisão, às vezes os pais nem têm essa vivência de ensino superior, ou se tem, às vezes acreditam, não, o meu filho vai ser advogado que nem eu, ou o meu filho vai ser engenheiro que nem eu e tal, não sei o quê. E isso pode ser uma grande armadilha. Minha sugestão não sou nenhum grande especialista em educação, mas a minha sugestão escolha um curso que vai te possibilitar trabalhar com aquilo que você quer trabalhar. Não escolha um curso pra, tipo assim, eu gosto de matemática, eu vou estudar matemática. Tá, mas se tu quer trabalhar com isso, porque o curso é isso, né? O curso não é o final da vida, né? O curso é aquele que vai te capacitar. E às vezes tu quer fazer uma coisa, por exemplo, luthier, fotógrafo, né? Tu não vai necessariamente precisar passar 4 anos sentado numa faculdade. O dinheiro que tu investe na faculdade, né? Tirando o fato de tu fazer alguma faculdade federal, que também te suga a alma, né? É bastante dedicação. E recursos de comida e deslocamento, tempo, né? Exatamente. Tu pode investir em equipamento, por exemplo. Os guris podem falar melhor, mas uma câmera é caríssimo. O dinheiro que tu investiria em 2 semestres de uma faculdade que tu não quer trabalhar, tu pode comprar uma câmera e tirar fotos, né? E por exemplo, eu acho que mais ainda do que o equipamento são as experiências, entendeu? Tipo assim, tu chegar e aparecer no Franco. Ou aparecer, por exemplo, num fotógrafo que tu conhece, que tu gosta do trabalho, e chega e diz assim, cara, eu quero aprender e tal... Dê a cara a tapa, realmente. Isso é importante, entendeu? Não escolha a faculdade simplesmente por escolher, não escolha um curso simplesmente por escolher. Escolha pensando no que tu vai fazer no teu futuro, beleza? E algo que tu queira trabalhar, né? Tem que... Porque não adianta. A gente sempre fala, né? Falando dos jovens, né? A gente sempre fala, ninguém vai viver a tua vida. Exatamente. Eu, pessoalmente, essa é uma crença minha, né? Eu não acho que um pai deva escolher qual é a profissão do filho. Ou qual é a instituição que ele vai estudar, qual é o curso que ele vai estudar e principalmente qual é a pessoa que ele vai se relacionar. Os pais, eles dão bons conselhos, eles podem dizer como
seria o ideal para o filho viver. Mas podem de compartilhar experiências próprias também. Exatamente. Mas, de fato, quem vai viver essa vida e as tuas escolhas é tu. Sim. Não tem outra pessoa. Eu acho que o ponto interessante disso é que, tipo, depois, tu não vai poder culpar teu pai e tua mãe. Exatamente. A vida, jogo de adulto, regra de adulto. Exatamente. Não depois vai querer, né, culpar e tal. Ah, meu pai me falou, não sei o quê. E isso é muito triste, porque é a respeito do futuro da pessoa, né, cara? Já consegue limpar o próprio bumbum, já pode escolher, né? Tá vacinado, né, cara? Exatamente. E essa parada de futuro é muito triste. Por exemplo, a respeito de luthier ainda, tu vê... Como é que é o futuro dessa profissão, tu acredita? Não, eu não tô te... De novo, às vezes as pessoas vêm aqui, né, e dizem assim, mas eu não sou um especialista na área. Mano, tudo bem, se eu quisesse um especialista, eu li um livro. Falando como alguém que trabalha como alguém que tá dentro, assim, do mercado. Como tu vê o futuro pra função de luthier hoje, no Brasil? É algo nebuloso, né? Porque a gente tem novas tecnologias surgindo, por exemplo... Violões feitos de fibra de carbono. Sim. É uma realidade. Quebrou o carbono, não tem que fazer mais, né? É, exatamente. Não, até tem. Existem tipos de cola, mas enfim. Enfim, seu ignorante, não vou compartilhar. Não, mas enfim, brincando. é algo enorme, né? Mas é um buraco de toca de coelho. Exatamente. Mas se tu for analisar, é algo muito rústico até hoje, né? Sim, cara. É, pedaço de pau ali que tu toca. Osso? Exatamente, cara. E tu tem plugins de computador que tu pode reproduzir tudo isso. Todos esses sons de violão. Então eu acho que é muito mais a arte pela arte, entende? Então tu tá com o violão, a sensação de ter aquilo na tua mão, a guitarra, enfim, o que seja. Tu tem como reproduzir isso... digitalmente, mas nada supera a sensação física, né? Sim. Então eu acho que é a mesma coisa como um quadro, uma pintura. Nunca vai parar de existir. Porque é a arte pela arte, né? Não pela... Como é que eu posso dizer? Pela qualidade, porque a qualidade já é equivalente de um plugin na internet, né? E, cara, tem uma coisa que é muito doida, né, cara? Que o ser humano, ele gosta de estar ligado em algo que tem história, né? O ser humano... A gente gosta de tecnologia, gostamos de avanço e tal, mas me corrija, não sei se tu conhece a história do violino Stradivarius, que é tipo, supostamente, quanto mais antigo, melhor um melhor som ele tem. É essa a lenda, né? Depende muito, dizem que é o tipo de acabamento que ele passava, mas conforme os anos iam se passando, aquele acabamento ia impregnando a madeira e o som ia modificando. Olha aí, ó. E isso, cara, é muito doido, porque, tipo assim, é algo que só vem com o tempo, né? E é algo que, digamos, querendo ou não, madeira, osso bem cuidado, consegue resistir legal ao tempo. Exatamente. E tem uma coisa de, digamos assim, tem a palavra em inglês, né? Heritage. Corta essa frase em inglês. Isso aí que não é um idioma que eu manjo 100%, mas tipo que essa coisa não é da tradição, mas é de ter tipo quase uma linhagem no teu produto que tu tá segurando, né? Eu acho que o luthier lida muito com isso também, né? Claro, e como é que eu posso dizer? Pra quem constrói, é algo de linha, entende? É algo... diferente. Por exemplo, eu tenho o violão 004 daquela pessoa. Sim. Ou, esse foi o 100º instrumento que essa pessoa construiu. Tem o nome da pessoa. Tem violões muito famosos. Por exemplo, eu tenho um Epiphone, né? Isso... Esse é uma marca. Esse Epiphone era um cara. Ele construiu um instrumento e criou a marca, e a marca já tá aí há sei lá quantos anos, entende? Tem marcas famosíssimas que foram caras que construíram, que meteram a mão na massa. E tem instrumentos daquela época. É muito estranho, cara. Muito estranho mesmo, porque se você já pegou um violão, né? Não sei, eu sou curioso, e botar a cara dentro do violão, assim, né? É uma parada que parece totalmente artesanal, assim, né? Tipo, não consigo imaginar... Talvez alguém vai dizer, não, Matheus, mas hoje os violões são feitos em linhas de montagem. Eu não consigo imaginar isso, né? Tipo... mas eles são, de fato. Não, linha de montagem, sim, mas não, eu digo assim, não são braços robóticos que fazem... São? Sério? Por incrível que pareça. Tchau, acabou. Apaga. Mas a qualidade é ultra inferior, né? Comparado com, claro, um instrumento, por mais que seja uma marca famosa em uma linha de montagem, se o instrumento ele é bem caro e de uma qualidade maior, ele é feito à mão. Por mais que ele tenha uma marca famosa que não seja
um cara só, Sim. mas ele é feito à mão, né? Que massa, que massa. Não, meu, e aí eu ia te perguntar agora, cara, tipo assim, o nome do podcast, né, Corandale Cash, significa diante de Deus, vidas comuns vividas diante de Deus, né? E, meu, o que tu tem aprendido nesses últimos tempos? Tu mencionou que começou a estudar teologia, e o que, digamos assim, essa existência de luthier, fazendo curso de homilética e tal, o que tu tem aprendido que tu gostaria de compartilhar com o pessoal e tal, nesses últimos... Que pergunta difícil, hein? Cara, Corandale Cash é só paulada. Cara, eu acho que nessa vivência o ser humano é uma peça complicada, né? Aham. A gente brinca lá na oficina que a gente só lida com louco, né? É só gente que não é bem na curva, né? Músico é assim. E também trabalho com música aqui na igreja, então pessoas são complexas, mas o evangelho simplifica as coisas, né? Então nós temos uma necessidade, nosso pecado criou uma necessidade e o evangelho resolve essa necessidade com o amor de Cristo. E transmitir isso é um aprendizado diário, né, cara? Que massa. Tanto no trabalho quanto... A gente tá aqui com o Marquinhos, né? O Marquinhos começou a trabalhar lá. Olha aí. A gente foi... Graças a Deus, tive a oportunidade de falar de Jesus pra ele. Olha aí. Dentro do lugar em que eu tava inserido. E fica aí o desafio, né? Eu não sou o host do podcast, mas fica aí o desafio de tentar expressar o amor de Cristo com as palavras, mas também com as atitudes no teu dia a dia, no teu trabalho. Por mais difícil que isso seja. E aí vem muito empenho também, né? Em aprender, e eu acho que o curso de teologia também nos diz um pouco mais sobre isso, de aprender a anunciar o evangelho de uma maneira que as pessoas possam entender e que tu expresse com a tua vida isso, né? Sim. E, cara, essa parada é muito interessante, né? Que tu falou. Entender com uma, digamos assim... Ou seja, tu tem que fazer algo que seja compreensível pra pessoa, né? Não adianta falar hermenêutica, exegese, homilética... E todos os outros termos, né? E do estudo... Academicismos. Academicismos. Vai anotar e procurar. Mas que essa parada de tu transmitir um evangelho que é compreensível, como Jesus fazia, né? Usando parábolas e, claro, não me entenda mal, tinha ali todo o mistério que ele queria que tivesse a mensagem, mas ele usa mensagem que as pessoas conseguiam entender ali, os discípulos dele, seja com figuras de linguagem agrícola ou coisas do cotidiano, e ainda assim tu entregar um evangelho que seja real e poderoso, Exatamente. Né? Porque o evangelho real, ele é poderoso por si só, né? E esse é um desafio, né? A gente trabalha junto com os jovens aqui na Igreja do Mover, né? E esse é um desafio muito massa, assim, né? Não sei se tu gostaria de falar um pouco sobre essa caminhada de líder de jovens, assim. Claro, é um estudo, que nem tu tá falando, é um estudo do teu público, né? Tu tem que estudar pra qual personagem tu tá falando. Tu tá falando, por exemplo, C.S. Lewis, né? Falando pra aquela Inglaterra pressionada pela guerra, para um povo sofrido, ou tu tá falando para um Brasil de 2021 que tá lidando com o Covid e as esperanças de um futuro melhor, tá lidando com uma pessoa de 30 anos com uma vivência maior ou com uma de 12 que ainda tá sendo formada. Então é um estudo contínuo, né? O aperfeiçoamento para poder trazer algo proveitoso para a comunidade, né? Sim. E é um trabalho gratificante demais, né? É uma felicidade enorme tu poder ver a galera se desenvolvendo e aprendendo mais de Deus, né? Pregando o real objetivo da nossa vida. Quantos anos já tá nessa caminhada com jovens aí? Fazem 5 anos. 5 anos? 5 anos. Tempo relativo, pouco tempo, mas que já dá muitos frutos, muita alegria, né? Cara, que massa. Eu digo porque o Estevão, a gente tem a caminhada juntos, né, cara? Antes de começar a namorar, durante o namoro, pré-casamento, casamento, e agora a gente continua trabalhando juntos, né, cara? Então, com certeza, é muito massa estar junto contigo nessa caminhada aí, aproveitando o jabá do Estevão, né? Se você aí tem de 12 a 15 anos, né, ou... Não conta pra ninguém, mas 11,5, entendeu? Se você tem 11,5 aí a 15 anos, você pode chegar junto lá no Mover Team,
que acontece aqui ali na quadra da Igreja do Mover. A gente não falou, mas estamos gravando aqui nos estúdios da Igreja do Mover. Esse é o estúdio 11, né? E aí, cara, você tá mais que convidado a vir escutar uma palavra, conversar com a gente, aprender mais sobre Jesus, Exatamente. ser parte de uma família de Cristo e vai encontrar, né, personagens como eu, como Estevão e muitos outros aí que querem te ajudar. Exatamente, cara. Te edificar não só como cristão, né? Não só pregar essa palavra, mas te edificar como pessoa, né? Aham. É um personal development. Olha aí, hein? Desenvolvimento pessoal. Bota um quadro assim, speak in English. Mas, não, cara... Não, mas não tem nenhum coach, tá? Não tem coach nessa parada. Mas cara, o coach de Jesus. O relacionamento do discipulado faz isso, né, cara? Isso é muito estranho. Acho que quantas vezes a gente já trocou ideia, né? Sobre coisas da vida que não necessariamente a gente chegou e disse assim... vamos abrir... Tudo com a luz da palavra, né? Mas não era... Hoje é um estudo de Levítico, né? Às vezes é o estudo do que, tipo assim... Cara, tá difícil tal e tal coisa, né? Exatamente, cara. Mas, meu, é isso aí. Vou encerrar agora. Nosso pessoal da técnica já tá dizendo que é hora de encerrar. E, cara, eu vou dizer o seguinte. Muito obrigado se você ficou até aqui com a gente. Estevão, muito obrigado pela parceria. Muito obrigado. Cara que eu amo demais. E, meu, se você ficou até aqui com a gente, muito obrigado. Nos acompanhe, vamos ter outros episódios. Eu tenho certeza que você vai curtir. Compartilha esse podcast com teus amigos, manda pra tia, pro tio, fala bem, fala mal do podcast, não tem problema. Pode falar mal, geralmente as pessoas falam mal. Mas, cara, espalha esse podcast, nos ajuda a que ele possa chegar em várias pessoas, para abençoar várias pessoas. Exatamente. E é isso aí, gente. Nos siga nas redes sociais do Jovens Mover e até breve. Tchau, tchau.